Já há um bom tempo nós estamos ouvindo, nesse período da Páscoa, o livro dos Atos dos Apóstolos. Nós podemos chamar esse livro como a ação da igreja, a ação da igreja missionária. Aqui nesse livro mostra como que surgiu as nossas primeiras comunidades cristãs. E também é um livro que mostra como que os apóstolos, ao experimentar o amor de Deus, eles querem comunicar a palavra dele, levar essa palavra para todo canto da terra, do mundo, fazer ela chegar. É a missão de quem ama e quer que o amor seja conhecido, amado, vivido, e eles estão passando isso para todos os lugares, com muita dificuldade, com perseguição, mas não desanimam. Olha aqui quantas cidades, que eles visitam: Icônio, Listra, Antioquia, Panfília, Itamperge, Atália. Vocês sabem que nessa cidade de Antioquia foi a primeira vez ali que nós fomos chamados de cristãos. Antes, aqueles que seguiam Jesus, eles eram chamados o caminho. Quem são aqueles? São os seguidores do caminho. Depois de Antioquia, nós começamos a ser chamados de cristãos. Então Paulo hoje está como missionário, um amigo de missão, porque na missão ninguém vai sozinho, chamado Barnabé. É os dois que estão nessa missão. É claro que em outros lugares tem outros também indo da missão, seja Pedro, seja Tiago, André, tantos outros também estão fazendo missão. Nós aqui temos uma missão, aqui é a paróquia do Pai Eterno. Você já imaginou no mundo inteiro, quantas paróquias tem, quantas missões que existem? Algumas são parecidas conosco, outras têm realidades muito diferentes, mas é missão. Estamos caminhando no mesmo rumo. E aqui, hoje eles visitam essas cidades e depois eles voltam, porque é de barco. Tem que aproveitar esta viagem para passar nas cidades. Eu não sei se vocês já viram, nessas TV nossas católicas, como que é a missão, por exemplo, no Amazonas. É muito parecido com isso daqui. Tem comunidades do Amazonas que os padres, os missionários vão de barco. Tem lugares que tem missa a cada 6 meses, uma vez no ano. O padre faz um casamento, batiza vários, faz eucaristia para vários, porque você vai descendo o rio de barco, e é longe, vai parar, não tem como às vezes você ir e voltar para a sede da paróquia, não, tem que descer o rio, ir visitando e depois voltar. É um desafio, assim como também eles fizeram. É claro que nessas comunidades, como aqui você vai ver que ele vai designar presbíteros, nessas comunidades tem leigos religiosas que faz a vida da igreja acontecer, que batizam, que celebram, assistem o matrimônio, celebram a palavra e distribuem a Eucaristia, para que a igreja continue viva e o padre vai nesses dias que pode. Aqui então, a primeira exortação. Por isso que na igreja nós temos algumas cartas escritas pelo Papa, que é exortação apostólica. Aqui está dizendo, eles os exortaram, os apóstolos, igual o Papa escreve, exortação apostólica. Qual foi a exortação? Permanecei firmes na fé. A fé não é para viver um momentinho e um outro. Hoje eu estou com fé. Hoje não, a fé é para viver todo dia. A fé deve ser acesa todos os dias. Hoje eu levantei meio desconfiado. Eu tenho que rezar para minha fé acender. A fé é quando você está doente, é quando você perde o emprego, é quando você está passando por desafio, porque a fé significa que eu confio em Deus, mesmo passando por momento de dificuldade. Por isso que ele está exortando aqui. Permanecei
permanecei firmes na fé. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Você imagina? Deus não é que Ele quer que a gente sofra, mas Ele morreu por nós na cruz. E nós, às vezes, queremos negar o sofrimento. O sofrimento, muitas vezes, nos liberta, nos faz mais humildes. Você não conhece gente que passou pelo sofrimento e começou a valorizar mais o tempo com a família, deixou de ser mais orgulhoso, viu que os bens não era só material, que Deus deve ser o primeiro na nossa vida? Quantas coisas assim? E no mundo nós temos tanto sofrimento e a gente não quer nem sofrer um pouquinho. Tem gente que passa sofrimento ficando numa fila para ver um show 3 dias, às vezes 5, com uma capa de chuva, sofrendo ali. E às vezes o sofrimento que vem para a nossa santificação, a gente quer recusar. Essa é a exortação que nós estamos vendo desse livro bonito, dos Atos dos Apóstolos. O Evangelho de hoje, nós estamos ouvindo na Páscoa, né? Você sabe que no nosso ano litúrgico da igreja, não tem um ano para São João, né? Tem o ano A, ano B e ano C, de São Marcos, São Mateus e São Lucas. Só que você está percebendo que o Evangelho de São João, a gente ouve ele muito mais nesse tempo da Páscoa? Nós já estamos ouvindo faz tempo. O Evangelho de hoje, para você se situar, ele está acontecendo logo depois da última ceia. É como se nós estivéssemos na quinta-feira santa. Ele lavou os pés dos discípulos, instituiu a Eucaristia e começa dizendo: depois que Judas saiu do cenáculo, Jesus vai dizer. É como se ele tivesse dado mais uma oportunidade para Judas. Toma aqui um pão. E ele não conseguiu comer. Foi embora. E Jesus sempre nos dá essa oportunidade. Imagina Judas. Ele fazia parte do grupo dos apóstolos. É como alguém que até vem na missa, celebra, mas não se possibilitou se encontrar com Jesus. Vai na casa dele e não encontra com ele. Às vezes nós estamos na missa tão perdidos em tantas coisas, né? É a vontade de ir no banheiro, de tomar água. Será que alguém vai mandar um zap para mim? Se o celular vibra aqui no bolso, meu Deus do céu, acaba logo essa missa, porque eu preciso ver quem mandou essa mensagem. Eu estava pagando um combustível essa semana, fui fazer uns exames médicos em Uberlândia. Eu fui pagar o posto lá, no cara da bomba lá. Menina, o cartão, a maquininha quase encerrou para passar de novo. Ele colocou o celular dele assim em cima do carro, aí deu para ver que ele estava jogando o tigrinho, né? Ele estava tão preocupado ali em ganhar o negócio, que ele passava aqui e corria ali para não perder. Eu falei, meu Deus, coitado. O atendimento ele não estava nem aí, ele tinha que passar o tigrinho ali, para ganhar ou perder, não sei. E a gente às vezes está mais ou menos assim, como Judas. O amor foi possibilitado para ele sempre. Ele viu Jesus fazer milagres, expulsar demônios, mas ele não experimentou o amor. Meu irmão, não venha na missa como um defunto, venha na missa vivo, com o ouvido aberto, com o coração aberto. Deus quer falar com você, mas às vezes você está tão longe. Aqui você tem que deixar de lado os seus problemas, porque Ele vai cuidar deles. Você vem aqui para isso. Não há nada maior do que a missa na nossa vida. Nada. O Judas foi assim. Deus ofereceu para ele, Jesus, o amor todo dia. Só que o que levou Judas? Ganância. E veja, quem faz isso sempre tem um vazio no coração. Judas pegou e vendeu Jesus. Alguém falou para ele assim: Judas, se você me entregar Jesus, eu te
te dou um dinheirão. Se fizer essa proposta para nós, né? Quantas pessoas não são vendidas hoje por poucas coisas? O Judas falou: ah, então eu quero. E aí o coração dele começou a se encher do mal, se encher da traição, do modo de ganhar esse dinheiro. O coração dele foi perdendo espaço para o amor. E quando ele teve a oportunidade, vendeu Jesus. Você sabe como que Judas morreu? Perdeu o sentido na vida. A morte de Judas é a morte de hoje, de muitos jovens e pessoas que perderam o sentido da vida. Judas se suicidou, traiu Jesus e ficou com um vazio no coração, cheio de dinheiro. Não aproveitou nada do dinheiro que ele entregou a Jesus, porque desde quando ele entregou a Jesus, a vida dele se perdeu totalmente, e ele não encontrou mais um modo de voltar. É diferente de Pedro. Pedro negou Jesus, só que ele voltou para o amor de Jesus. Por isso que você viu no Evangelho desses dias atrás, a reconciliação de Pedro. Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, sabe da minha vida, tu sabes que eu te amo. O Judas não conseguiu voltar como Pedro voltou. Essa é a grande diferença. E aí Jesus vai dizer o que vai acontecer. Aqui você pode imaginar quando a gente ama muito alguém e a gente não quer perder essa pessoa. Jesus está se despedindo, que ele vai embora. Ele vai falar aqui 5 vezes essa palavra. Agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus o glorificará. E o glorificará logo. Nós estamos acostumados a entender que glória é aparecer. Ter glória é ter uma vitória, é ganhar um prêmio, uma corrida. Jesus foi glorificado na cruz. A glória de Jesus foi a sua vida oblativa, de entrega, de serviço, de doação. Esta foi a glória dele. Ele está se despedindo. O Filho do Homem será glorificado. E aí ele deixa o mandamento. Filhinhos, olha como ele chama os apóstolos, né? Olha que maneira carinhosa. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Ah, se a gente soubesse que a gente estaria nessa vida pouco tempo, ou quem a gente ama estaria conosco pouco tempo, como que a gente talvez ia mudar as nossas atitudes? Eu vos dou um mandamento, um novo mandamento. Não é mais um. A gente já não tem 10 mandamentos? Vem Jesus dar mais um? Não. É como se fosse um eclipse de mandamento. É um novo mandamento. Porque no Antigo Testamento já falava disso. No Antigo Testamento já falava de amar os inimigos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele diz que é assim que nós vamos ser identificados como discípulos dele. Se você quer mostrar a sua marca como discípulo, é essa: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como que ele amou? Podíamos perguntar até para as crianças da catequese, né? Fala daí, como que Jesus amou? Me fala o que vocês lembram de uma cena que Jesus amou? Como que ele amou? Como? Curando. Como que Jesus amou? Ela falou curando, o que mais? É tanta coisa que não caberia nessa missa para a gente falar. Ele amou perdoando, ele amou trazendo perto, né, aqueles que eram excluídos. O Evangelho de hoje, um pouquinho antes, ele amou lavando os pés dos discípulos, se abaixando, se fazendo servo. Ele se amou, nos amou entregando por nós na cruz.
Só que o amor dele não é um amor de troca. Às vezes nós falamos assim com alguma pessoa: olha, eu até faço isso para você, eu até te amo, mas desde que você me dê isso em troca. Olha, eu vou lá para você me paga tanto. Pai, mãe, olha, eu vou ser um bom aluno na escola, eu vou fazer uma boa faculdade que vocês querem, desde que no final eu ganhe um carro. Olha, eu faço para você, desde que você depois dê o seu corpo para mim. Então é um amor de troca. Jesus nos amou, entregou por nós a vida e não pediu nada em troca. Ele deu a vida e amou quem bateu nele, quem cuspiu nele, quem o entregou, quem não amou ele. O amor dele foi totalmente oblativo, entregue. Diz um teólogo: aquele que ama o ser humano, seja quem for, este é que ama a Deus. E Antônio Sancho-Perry diz assim: amar não é olhar para o outro, amar não é olhar um para o outro, é olhar juntos na mesma direção. E trazendo para o cristianismo, é olhar para Cristo. Ele é a nossa direção. Papai e mamãe, vocês que estão aqui, e principalmente vocês catequistas, né? Apesar que as crianças passam muito mais tempo com professores e não com catequistas, né? Mas a obrigação maior é do pai e da mãe. Cuidado, daqui a pouquinho vai vir alguém aqui pedindo para o padre batizar um bebê reborn, né? Eu vou começar a cobrar R$1.000, né? Pelo menos isso, né? Tem algumas coisas que até vai, né? Tem uma bonequinha aqui, uma ali. Esses dias, eu vi essa semana, deve ser muito barato, né? A gente tem dinheiro para queimar. O dízimo nosso, desculpa, é assim. Agora, um negócio que eu vi lá deve ser de 5 a 10 mil. Tem o parto do bebê, ele coloca numa bolha como se fosse da barriga da mãe, abre ali, corta o cordão umbilical. Olha como está querendo criar a nossa mentalidade. Que amor que nós estamos colocando ali. Tem gente no SUS querendo que o bebê seja atendido. Meu Deus, onde nós vamos parar? A gente está canalizando o nosso amor para lugares totalmente diferentes. Cuide das crianças de vocês, porque nesse tempo eles serão os mais afetados. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.